O Brasil antes da colonização, monumentos megalíticos na Amazônia e um achado arqueológico fascinante, mas que recebe pouca atenção. Você já ouviu falar no Stonehenge do Amapá? Olá, eu sou Vitória Yoshida, historiadora da arte, e hoje nós vamos juntos explorar o APCA 18, um sítio arqueológico e pouco conhecido, mas apelidado pela mídia de Stonehenge brasileiro. O objetivo desse vídeo é trazer informações aprofundadas sobre o sítio arqueológico APCA 18, baseando-se nas pesquisas feitas por arqueólogos, e também refletir um pouquinho sobre o termo Stonehenge brasileiro, que é frequentemente usado para se referir ao monumento megalítico de Calçoene. Se você ainda não conhece, o Stonehenge é um monumento megalítico, um dos mais famosos do mundo e que está localizado na Inglaterra. Essas estruturas de pedra, elas foram erguidas por civilizações antigas e elas refletem as suas crenças, os seus rituais e também conhecimentos astronômicos. Os monumentos megalíticos, eles podem variar na sua estrutura, que pode ser composta desde um grande bloco de pedra fincado ao chão, até uma organização desses blocos em formato circular. No caso, o Stonehenge ele se enquadra nessa última categoria porque ele é uma estrutura circular com vários blocos de pedras formados e arranjados. As pedras elas foram posicionadas de forma a se alinhar com os astros, principalmente no solstício de verão. Então ele serve como um calendário astronômico. Da mesma forma, no Brasil, a gente tem o sítio APCA 18. Agora a gente vai explorar como essa joia da arqueologia brasileira se conecta com o fascinante contexto global desses monumentos megalíticos. Mas antes da gente começar, deixa aqui nos comentários se você conhece algum sítio arqueológico brasileiro, que eu vou adorar saber. O sítio APCA 18 estima-se que foi construído de 500 a 2.000 anos atrás. O APCA 18 é um dos poucos monumentos megalíticos no Brasil que tem um formato circular. Já os outros, eles são organizados de forma linear ou então em um bloco de pedra único. Os pesquisadores eles interpretam esse local tanto como um observatório astronômico, para observação do céu e as movimentações dos astros, quanto um calendário sazonal e também o local de sepultamento, onde eram realizados ritos funerários. Agora vamos explorar um pouquinho do contexto geográfico onde esse sítio arqueológico se encontra. Localizado próximo a Calçoene, o alinhamento de pedras faz parte do brasão do município. São em torno de 11.000 habitantes que se estabeleceram na vila, que está às margens do rio Calçoene, o rio que nomeia a cidade. Além disso, a cidade de Calçoene, ela está ali a uns 15 quilômetros do Oceano Atlântico, ou seja, é a região litorânea do estado do Amapá. Como se não bastasse tanta água, a média de precipitação anual no município é de 4.165 milímetros, ou seja, foi até considerado o lugar que mais chove no Brasil, passando a cidade de São Paulo, que é conhecida como a cidade da garoa. Aqui vai um fato interessante sobre o sítio arqueológico. Ele fica localizado no topo de uma leve colina, numa elevação do terreno. Então, quando chove muito e todas as regiões ficam alagadas, o sítio fica protegido. E é nesse contexto que se encontra uma das maiores joias da arqueologia brasileira e que foi considerado patrimônio arqueológico no ano de 2005, ano também que teve início o projeto, vou consultar as minhas notas, Projeto de Investigação Arqueológica na Bacia do Rio Calçoene. Esse conjunto megalítico também foi integrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos nesse mesmo ano e recebeu o título de APCA 18. Mas não se engane, porque ele não é o único e exclusivo sítio arqueológico no estado do Amapá. Na verdade, esse estado brasileiro tem sido interesse de arqueólogos, investigadores e pesquisadores desde o século XIX, quando a pesquisa arqueológica teve início através de Emílio Guild. O alemão Kurt Nomenda-Ju, ele também fez parte da história da arqueologia no Amapá, porque ele fez um mapeamento e registro fotográfico dos monumentos megalíticos no ano de 1920. E aí, avançando umas décadas mais para frente, em 1950, um casal de americanos chamado Betty Meggers e Clifford Evans também foi responsável por uma pesquisa sistemática desses sítios arqueológicos e também monumentos megalíticos no estado do Amapá, ali na região norte. Eles foram responsáveis também por classificar os vestígios arqueológicos encontrados nesses locais. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que os arqueólogos descobriram sobre os misteriosos megalitos do Amapá.
Tanto Nimoy Andaju quanto o casal Meggers e Evans ficaram decepcionados com a baixa quantidade de vestígios arqueológicos ou de cerâmicas encontradas ao redor dos monumentos megalíticos no Amapá. Eu trouxe até um trechinho de uma carta do Kurt Nimoy Andaju descrevendo um pouquinho da situação no sítio de Calçoene em específico, que é muito interessante ele mencionar esse local. Bom, vamos lá. Abre aspas. No Baixo Caçuene encontrei um grande cemitério, de pedras enfincadas em grupos. Tinha de 30 a 40 arrobas, que era impossível tirar dos buracos. Desmanchei 2 formidáveis grupos de pedras e escavei uma porção de pedras isoladas, mas só achei uma única pequena igaçaba sem fundo e alguns escassos fragmentos de louça grosseira. Nada de atributos. Fecha aspas. Em 2005, os arqueólogos brasileiros Marina Petri Cabral e João Darcy de Moura Saldanha realizaram escavações no sítio APCA 18 e atualizaram os conhecimentos que a gente tem sobre esse monumento megalítico. Bom, eu trouxe aqui um trechinho também de um artigo escrito pelos dois, de título Ocupações Pré-Coloniais no Setor Costeiro Atlântico do Amapá, onde eles descrevem os achados arqueológicos no sítio APCA 18. E é um pouquinho diferente do que os outros arqueólogos do século XX encontraram. Então vamos começar. Abre aspas. A escavação em área ampla realizada no sítio APCA 18 nos permitiu identificar ainda uma camada arqueológica muito bem preservada, com bastante material in situ, inclusive várias vasilhas inteiras. Pequenos cortes realizados em outras estruturas trouxeram resultados semelhantes, e a cerâmica presente nessas estruturas pode ser classificada, sem sombra de dúvidas, como pertencente à fase Aristé. Já no artigo científico Paisagens Megalíticas na Costa Norte do Amapá, escrito por esses mesmos arqueólogos, os achados eles são divulgados e também são debatidos possíveis teorias e interpretações para o sítio APCA 18. E o que Cabral e Saldanha falam nesse artigo? Eles dizem que no total foram encontrados 2 poços funerários com características diferentes entre si, desde a organização das cerâmicas, ou seja, o modo como elas estão colocadas dentro desses poços funerários, até as suas características. Além disso, também foram identificadas algumas vasilhas quebradas que foram depositadas nos monólitos fincados em pé, o que também revela o caráter votivo desse espaço. Agora, vamos para a parte da interpretação desses achados, né? Porque a gente tem esses dados todos, mas o que eles significam? O que a gente consegue entender sobre tudo isso? Isso tudo nos mostra que existia uma grande dinâmica nesse espaço, uma dinâmica de atividades, uma dinâmica de rituais. Algo que Mariana Petri Cabral e João de Moura Saldanha destacam é a variação nas formas e nos blocos que compõem esse monumento megalítico, e que também, de certa forma, está relacionada com a variação nas dinâmicas que aconteciam dentro desse espaço, ou seja, os diferentes tipos de cerâmicas e os diferentes tipos de rituais que aconteciam no local. Isso foi observado, abre aspas, nas formas das vasilhas cerâmicas, nos tipos de decoração, nos modos de deposição dos conjuntos e mesmo na manipulação ou ausência de manipulação dos restos funerários. Ou seja, é um espaço com muito dinamismo, desde as práticas de rituais até os objetos que foram encontrados, eles são muito distintos. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nas atividades que eram realizadas nesses ritos. Os 2 arqueólogos eles descrevem e tentam traçar com mais detalhes o que possivelmente os povos realizavam nesse espaço. Então eu trouxe também, de novo, uma citação retirada do artigo escrito por eles, que assim, ela explica muito bem e ela é muito legal. Abre aspas. Estes eventos ocorridos no sítio podem ser assim descritos. 2 pontos. Episódios de abertura de fossas para inserção de monólitos em ângulos e alinhamentos específicos. Diferentes tipos de deposição de cerâmica, ritualmente mortas, deposição de fragmentos, vasilhas inteiras colocadas aos pés dos monólitos. Abertura de poços de diferentes tamanhos para deposição funerária e seu fechamento com blocos de rocha. Reabertura desses poços e modificações do material no seu interior, juntamente com novas deposições. Assim, além de ser um cemitério, outros tantos tipos de deposição cerâmica no sítio indicam que a estrutura foi usada com múltiplas funções, ainda que todas relacionadas a cultos ou rituais.
fecha aspas. E datar uma cronologia para essas atividades, para essas ações que aconteceram no sítio, é um pouco difícil, é quase impossível construir uma cronologia dos acontecimentos. Para além de ter essa função para os povos que frequentavam esse espaço, o sítio arqueológico, a PCA 18, ele também é um observatório astronômico, o que deixa assim ainda mais interessante. Além de um local funerário, de um local votivo, é também um observatório do céu. Bom, vamos agora explorar um pouquinho dessa parte, né? Que é uma parte também muito legal. O responsável por identificar essa relação da posição das pedras com o alinhamento dos astros foi o meteorologista José Elias Ávila no ano de 2005, quando ele fez uma primeira visita ao sítio APCA 18. E depois, com a equipe de pesquisadores e arqueólogos, esses conhecimentos foram sendo mais aprofundados e observados ao longo dos anos de escavação arqueológica nesse local. Foram feitas algumas observações que comprovam o alinhamento das pedras em relação ao posicionamento do Sol, especificamente esse astro. A primeira observação é que durante o solstício de inverno no mês de dezembro, um dos blocos de pedra, durante o pôr do sol, em específico, ele fica sem sombras. Como se não bastasse, esse mesmo bloco que não fica com sombra, ele também delineia o movimento do sol ao longo do céu até se pôr. E essas duas correlações elas foram observadas ao longo de 3 anos. A segunda observação diz respeito ao nascer do sol solsticial. Então foi visto que 2 blocos de pedras têm as suas extremidades alinhadas com o ponto onde o sol sai do horizonte. Somado à observação anterior, então são 3 locais do monumento megalítico que ficam alinhados a esse astro. E essa observação foi feita ao longo de 2 anos. Embora os arqueólogos eles considerem a possibilidade das pedras terem sido movidas ao longo dos anos, também é inegável o fato de que elas foram posicionadas de modo proposital. Assim, não é coincidência que os blocos se alinhem com o pôr do sol e o nascer do sol, o que levanta a hipótese de que esse local ele servia como um observatório astronômico, como um calendário sazonal ou simplesmente uma forma de marcar a passagem do tempo. A gente sabe que os povos da Amazônia eles têm conhecimento astronômico profundo, mas o interessante é que o sítio APCA 18 ele é uma demonstração física, uma concretização desse conhecimento ancestral. Ou então, nas palavras dos próprios arqueólogos Cabral e Saldanha, abre aspas, o sítio é a concretização de um conhecimento, a transformação de algo tão efêmero como a observação da natureza em uma estrutura sólida e duradoura. Fecha aspas. Então, com todas essas evidências e todas essas coisas interessantes, o sítio APCA 18 ele ganhou um destaque e começou a ser comparado ao Stonehenge da Inglaterra. Mas será que esses comparativos eles são justos? Das características que eles têm em comum, com certeza, o formato circular, o fato de ambos serem observatórios astronômicos e também local de sepultamento. Mas se a gente analisar mais de perto, as diferenças elas são muito marcantes, como por exemplo, a datação, o formato das pedras que foram utilizadas para compor essa estrutura e também a função principal dos monumentos. São monumentos construídos em épocas diferentes. O Stonehenge tem pedras mais retangulares na sua estruturação, enquanto em Calçoene a gente encontra uma variação nos formatos das pedras. E por fim, apesar de ambos serem observatórios astronômicos e fazerem marcações de um período do ano, em Calçoene a gente tem uma observação do solstício de inverno, enquanto em Stonehenge a gente tem uma observação do solstício de verão. Outra questão é que o Stonehenge a gente também conseguiu, através da arqueologia, traçar os diferentes períodos e as alterações que aconteceram nesse espaço e separar em 3 cronologias. Já em Calçoene, como a gente acabou de ver, não é possível fazer uma organização, uma datação das atividades que aconteceram no local. Como eu comentei antes, o termo Stonehenge brasileiro, né, entre várias aspas, Stonehenge, ele pode ser um pouquinho problemático, porque ele acaba tirando a autenticidade do sítio de Calçoene, fazendo uma analogia direta com o Stonehenge da Inglaterra e fazer a gente pensar que eles são a mesma coisa, sendo que, de fato, eles não são. Como disse o próprio arqueólogo que estudou o APCA 18, o João Saldanha, abre aspas, não gostamos muito de chamar de Stonehenge porque dá a impressão que é uma imitação, sendo que é uma criação autêntica do povo da Amazônia, fecha aspas. O sítio de Calçoene ele é uma verdadeira joia da arqueologia brasileira. É um dos raros exemplos de monumentos megalíticos e observatórios astronômicos construídos
antes da colonização do Brasil. Então é por isso que é importante a gente evitar termos generalistas, porque isso afasta a compreensão desse lugar como ele realmente é. A pesquisa arqueológica em território amazônico é essencial para entendermos quem eram os povos que habitavam o Brasil, quais eram as suas práticas e as heranças que eles nos deixaram. Conectar o conhecimento arqueológico com o conhecimento indígena é fundamental para traçarmos uma história brasileira mais completa. Se esse vídeo despertou seu interesse pela arqueologia no Amapá, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma pessoa que também vai gostar desse assunto. Isso é muito importante para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha desmistificado essa ideia de Stonehenge brasileiro e trazido informações mais valiosas e completas sobre o sítio APCA 18. Todo o conteúdo desse vídeo foi baseado em pesquisas científicas. O material eu vou deixar listado aqui na descrição do vídeo, então se você ficou com alguma dúvida ou interesse em algum artigo que eu citei, é só dar uma olhadinha lá. Muito obrigada por ter assistido e ter ficado aqui comigo, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!